Veremos neste vídeo a generalização do teorema de Lagrange para funções de n variáveis e ao qual se dá o nome de teorema dos acréscimos finitos. Comecemos então por relembrar o teorema do valor médio de Lagrange. Se f, definida no intervalo AB com valores em R, for contínua em AB e diferenciável no seu interior, então Lagrange mostrou que existe um C entre A e B tal que a derivada nesse ponto é igual ao quociente f de b menos f de a sobre b menos a. Graficamente temos f de b menos f de a sobre b menos a é o declive da reta que passa pelos pontos a f de a, b f de b. O resultado do teorema diz-nos que irá existir um ponto C no interior do intervalo AB, onde a derivada, ou seja, o declive da reta tangente, é igual ao declive desta reta a verde. Neste caso, são eles. Por outro lado, note-se que o resultado dado pelo teorema pode ser reescrito da seguinte forma. O que se pode traduzir por o acréscimo de f é igual ao diferencial da função avaliado num ponto intermédio. Como referi atrás, o teorema dos acréscimos finitos não é mais do que a generalização do teorema de Lagrange para funções de n variáveis. Assim, vejamos que condições precisamos para prosseguir com a generalização. Para podermos garantir que existe um ponto no segmento AB para o qual o diferencial é igual ao acréscimo, teremos que assegurar que a função está definida em todos os pontos desse segmento. Para isso, vamos exigir que D seja convexo. As restantes condições, nomeadamente o ser contínuo e diferenciável, mantêm-se. Podemos então enunciar o teorema dos acréscimos finitos da seguinte forma. Seja f uma função de n variáveis que toma valores em R, diferenciável num conjunto aberto e convexo D. Nestas condições, para cada par AB de pontos distintos de D, existe no segmento AB um ponto tal que o f de b menos o f de a será igual ao gradiente da função avaliado no ponto C vezes o vetor b menos a. Para provarmos tal resultado, teremos que começar por considerar a função com u igual ao vetor b menos a e t um escalar que toma valores entre 0 e 1. Olhemos com atenção para a função φ. φ é uma função real de uma só variável e, quando t for igual a 0, temos que φ de 0 é igual à imagem do ponto A através da função f. No ponto t igual a 1, ficamos que φ de 1 corresponde à imagem do ponto B através da função f. Fazendo t variar, teremos em φ as imagens de todos os pontos do segmento de reta AB. Como f é diferenciável em D e AB são pontos do interior de D, podemos dizer que φ será uma função contínua no intervalo fechado 0, 1 e diferenciável no seu interior. Estamos, portanto, nas condições do teorema do valor médio de Lagrange que enunciámos há pouco. Assim, pelo teorema de Lagrange, sabemos que, substituindo o φ de 1 e o φ de 0 por f de b e f de a, respectivamente, obtemos que a derivada da função φ no ponto θ será dada pela diferença entre as imagens de b e de a através da função f. Sendo φ diferenciável, o que nos diz que esta derivada existe, podemos calculá-la através da definição. Não nos esquecendo que φ de t é o f de a mais tu, este limite pode ser reescrito da forma seguinte. Simplificando,
Se chamarmos C a mais θu, este limite é, olhando para a expressão que obtemos, podemos verificar que isto não é mais do que a derivada direcional da função f no ponto C segundo a direção do vetor u. Deste modo, podemos dizer então que f de b menos f de a, que seria igual ao φ de θ, mas como φ de θ é esta derivada direcional, ficamos com esta igualdade. Sendo a função f diferenciável, sabemos que esta derivada direcional é obtida pelo produto do gradiente no ponto C vezes o vetor u. Assim, como u é o vetor diferença b menos a, esta igualdade ainda pode ser escrita da forma que pretendíamos. Este C é então o ponto a mais θu, não nos esquecendo que u é b menos a, ou seja, o ponto C é dado por 1 menos θa mais θb com θ, um número entre 0 e 1. Vejamos um exemplo. Temos uma função de duas variáveis com valores em R. Consideremos também os pontos A de coordenadas 0, 0 e B de coordenadas π6, π6. Pretendemos provar que existe um θ no intervalo 0, 1 que satisfaça a equação seguinte. Comecemos por notar que a função f é uma função de classe sem infinito em R2, pois resulta do produto de duas funções de classe sem infinito, a função cosseno e a função seno. Desta forma, a função f é uma função diferenciável. Por outro lado, o conjunto onde está definida é um conjunto convexo. Vejamos agora quanto é que valem as imagens dos pontos A e B. Pelo teorema dos acréscimos finitos, podemos então dizer que existirá um C entre A e B, ou seja, este C estará no segmento de reta AB, tal que f de B menos f de A será igual ao gradiente da função neste ponto C vezes o vetor diferença B menos A. Precisamos de obter a expressão geral do gradiente da função f e calculando as derivadas df dx, df dy, o vetor vem do ponto C. Sabemos que será dado por 1 menos θa mais θb. Fazendo as respectivas substituições, ficamos que C será com θ um escalar entre 0 e 1. Substituindo então na expressão dada pelo teorema dos acréscimos finitos, por aquilo que agora conhecemos, ficamos com, multiplicando os dois vetores e recordando que cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A é o cosseno de 2A, esta equação vem, o que simplificando fica, o que corresponde precisamente à equação que nos era dada. Assim, podemos dizer que existirá um θ no interior do intervalo 0, 1 que satisfaz a equação. Ao generalizarmos o teorema dos acréscimos finitos para funções vetoriais, não podemos simplesmente substituir o gradiente da função que aparece na fórmula pela matriz jacobiana de f. Isto porque cada linha da matriz jacobiana de f poderá ser avaliada num ponto distinto do das outras. A generalização é então: se tivermos um conjunto aberto e convexo, se a função for diferenciável, então para cada uma das suas componentes nós seguimos o mesmo raciocínio que fizemos para o teorema dos acréscimos finitos com funções escalares, obtendo então o seguinte aspecto. Vejamos agora um exemplo de uma função vetorial. Seja f definida de R2 para R2 da seguinte forma. A primeira componente é x1 cosseno de x2, segunda componente da função f é x1 seno de x2. Considerem-se também os pontos A e B. Pretendemos mostrar que os pontos C1 asterisco e C2 asterisco
Os pontos intermédios do teorema dos acréscimos finitos são, neste caso, dados por 1 arcseno de 2 sobre π, 1 arccosseno de 2 sobre π. Comecemos por analisar o que podemos dizer sobre a função f. Esta função f é uma função de classe sem infinito em R2, pois cada uma das suas componentes é uma função de classe sem infinito, uma vez que resulta do produto de um polinómio por uma das funções trigonométricas seno ou cosseno. Desta forma, a função f é uma função diferenciável em R2. Por outro lado, R2 é um conjunto aberto e convexo. Estamos, portanto, nas condições do teorema dos acréscimos finitos. Comecemos por escrever todas as informações que necessitamos para aplicar no teorema dos acréscimos finitos. Precisamos de conhecer a imagem do ponto 1, 0, bem como a imagem do ponto 1, π sobre 2. A do primeiro é 1, 0, a do segundo é 0, 1. O vetor b-a tem como coordenadas 0, π sobre 2. Assim, o teorema dos acréscimos finitos para esta função vetorial fica com o seguinte aspecto. Precisamos, antes de mais, de encontrar as 4 derivadas parciais. E se multiplicarmos a matriz pelo vetor, esta equação vem. A primeira linha da matriz jacobiana deverá ser avaliada no ponto C1 e a segunda linha no ponto C2, sendo que cada um deles é dado por. Simplificando, com θ1, θ2, escalares entre 0 e 1. Substituindo agora então a primeira linha as coordenadas do ponto C1, na segunda linha as coordenadas do ponto C2, iremos obter o seguinte sistema, o que é equivalente a, com esta informação podemos então dizer que o ponto C1 terá coordenadas 1 arccosseno de 2 sobre π e que C2 será o ponto de coordenadas 1 arccosseno de 2 sobre π, como queríamos demonstrar. Termino deixando-vos os seguintes 2 exercícios como desafio.